bom com vocês? Bem-vindos a mais um Caravana Show. Hoje a gente vai dar continuidade com os estudos que a gente vem fazendo sobre a doutrina espírita. E hoje a gente vai falar sobre uma pessoinha um pouco importante dentro da nossa doutrina e dentro do nosso processo de movimento espírita, que é Allan Kardec, codificador das obras iniciais da doutrina espírita. Mas vamos começando. Antes da gente começar, gostaria de nos apresentar para vocês. Meu nome é Raoni, sou produtor de conteúdo espírita e sou participante do perfil do Espiritismo Arretado lá no Instagram e no TikTok. Eu sou Bárbara Brito, eu participo da Rádio Rio de Janeiro, né, aqui no Rio, e eu apresento um programa chamado Falando de Arte e um outro programa chamado Vem Participar, né, a Rádio Rio de Janeiro, para quem não conhece, é uma rádio que é totalmente dedicada à doutrina espírita, né, com conteúdo espírita 24 horas. Muito legal, massa. E hoje a gente vai falar, como a gente estava conversando com vocês, sobre uma figura muito importante no movimento espírita, que é Allan Kardec. E a gente vai discutir um pouco sobre quem foi esse cara, qual é a participação dele no movimento espírita e outras coisas mais. Mas antes, como todo processo espírita, a gente quer convidar vocês a passar por um processo de equilíbrio, de harmonização, e a gente vai fazer juntos uma prece. Para quem está começando na doutrina, isso é uma coisa que a gente geralmente faz no começo dos nossos trabalhos. E a gente gostaria de convidar quem se sentir confortável a fechar os olhos, a pensar em Jesus, a pensar no bem, no universo e acompanhar a gente com essa prece. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, mais esse momento que estamos aqui juntos, estudando sobre a doutrina espírita, estudando sobre formas de nos tornarmos pessoas melhores e entendendo um pouco melhor as mecânicas do plano espiritual. Que nós possamos nos harmonizar nesse momento, entrar em sintonia com o bem, com a espiritualidade amiga, e que a gente possa seguir com esse trabalho da melhor forma possível e termos o melhor tipo de aprendizado possível. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Mas vamos começar agora falando sobre quem é que é esse Kardec. E aí, Bárbara, quem é esse Kardec? Quem será que é esse cara aí que a gente tanto fala, né, na doutrina espírita? Kardec, ele nasceu em 1804, na cidade de Lyon, na França, e o seu nome, né, ele foi pegar esse pseudônimo depois de Allan Kardec, o seu nome de registro é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e ele Kardec é descendente de famílias tradicionais ali na França, famílias católicas, é, e ele já desde de pequeno, né, acho que no início da adolescência ele foi estudar numa escola na Suíça, que era uma escola de educação, no Instituto de Educação Pestalozzi. E ali ele formou toda a sua base educacional, foi um discípulo, né, de Pestalozzi, e desenvolveu uma carreira assim bem extensa ali na pedagogia. Kardec foi professor de várias disciplinas, professor de matemática, professor de química, física, astronomia, anatomia. Então tem um currículo muito amplo, muito vasto assim, e é uma personalidade muito interessante no meio acadêmico, no meio educacional. Antes da gente falar nessa questão do espiritismo em si, Kardec já era uma personalidade muito diversificada, assim, destacada, né, na sociedade em si. Então foi uma pessoa assim muito importante para esse processo educacional que a gente vive até hoje, né? Essas mudanças educacionais que a gente conhece, como foi acontecendo. Kardec foi um desses responsáveis também, né, por essas transformações, como um pesquisador que foi. Verdade. E ele pesquisava bastante, né, sobre vários fenômenos e efeitos já antes do que a gente considera como o contato que ele teve primeiro com a espiritualidade, o que nos leva a esse tema. Kardec ele tinha um contato, né, com pesquisas sobrenaturais e pesquisas de outros efeitos psicossomáticos e magnéticos da humanidade, da condição humana, mas lá para 1800 e alguma coisa, alguns fenômenos espíritas começaram a acontecer. E aí
foi quando aconteceu os primeiros contatos de Kardec com esses espíritos. E aí, Bárbara, como é que foi isso aí? Então, esse Kardec teve esses contatos, mas a gente também não pode deixar de falar que já eram situações, já eram fenômenos que aconteciam muito antes de Kardec, né? Muito antes de seu nascimento. Vários pesquisadores, vários cientistas já buscavam pela compreensão de certas coisas. Então, já tinham estudos sobre magnetismo, sobre espiritualismo e sobre fluidos também. Já tinham-se vários estudos sobre. E Kardec, com esse seu ar, né, de pesquisador, essa característica dele de pesquisador, também com vários amigos pesquisadores, foi ter o contato com esses fenômenos. Né? Começou até nos Estados Unidos os fenômenos com as irmãs Fox, que é um tema que a gente conhece, né, no meio espírita. E a gente veio aqui nesse estudo, né, Rony, a gente vai mais trazer tópicos para que as pessoas também busquem também com Com mais certeza. profundidade, né, esses estudos. Então, esses fenômenos que estavam acontecendo com as irmãs Fox, né, lá nos Estados Unidos, começou a chamar a atenção do mundo, das pessoas, e veio assim para a Europa também, com essa curiosidade dos pesquisadores, dos cientistas, e de muitas vezes vinha com uma coisa, não, é fraude, com uma tentativa de explicar, mas sempre tentando levar para a questão de fraude, de charlatanismo. E assim também chegou em Kardec, né, Rony? Que ele não acreditou de Sim. primeira, né? Ele ficou, não, mas isso aí pode acontecer com qualquer um, né? O magnetismo explica isso. Mas quando chegou a notícia que esses fenômenos eles estavam respondendo perguntas, né? Isso começou a realmente chamar a atenção dele e ele veio de uma forma diferente, trazer uma pesquisa de uma forma diferente, né? Porque a gente tem essa coisa de pensar o espiritismo como uma religião, mas ele chegou para Kardec na forma de ciência, né? Uma ciência diferenciada das que a gente já conhecia. E isso é muito bacana, né? Porque todo esse compromisso vir de uma pessoa completamente comprometida com a questão da pesquisa. Foi com um grande cuidado também, né, da espiritualidade que a gente pode observar. Então ele participou, ele já participava antes de ter esse contato, esse conhecimento sobre as irmãs Fox. Ele já participava de várias instituições, né, instituições sobre magnetismo, da Sociedade de Magnetismo. Ele ficava ali sempre nessa busca por entender o sonambulismo, a transe, a clarividência, entre outros fenômenos. Sim. E ele já ia indicando, né, um pouco desse conhecimento. E ele trouxe essa pesquisa de uma maneira diferenciada, isso é muito legal. Verdade. E tem uma coisa que se fala muito no. Eu vejo muitos comentários nas redes sociais, principalmente, e é muito comum quem está começando a estudar sobre o espiritismo e não tem conhecimento sobre a história de Kardec, imaginar que Kardec foi de fato o médium que participou da Isso. codificação espírita. E a gente não tem registros específicos que indiquem que Kardec possuía algum tipo de mediunidade. Ele era muito conhecido, como você falou, sobre pelas perspectivas de pesquisa e da característica de pesquisador dele e de condutor do processo, mas não de conduinte do processo, não de participante diretamente como médium do processo de comunicação. O processo de comunicação é esse que começou lá no começo com os fenômenos das mesas girantes, que é uma coisa que a gente já estava falando, como a Bárbara estava falando, lá na França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, nessa época, esses fenômenos começaram a acontecer, que eram fenômenos onde as pessoas identificavam que estalos e movimentações de mesas correspondiam a respostas de perguntas. O que quem aqui nunca brincou de compasso ou brincadeira do copo, né? Isso aí. Então, esse processo de comunicação mediúnica, de comunicação com a espiritualidade, é uma coisa que vem acontecendo há séculos, há milênios na humanidade. Desde que a humanidade encarna, existe comunicação com o plano espiritual. Então, não é nada novo. Mas foi novo para uma sociedade europeia
que se via na disseminação de ideais como iluminismo, positivismo e pensamentos que descartavam e deixavam de lado pensamentos religiosos e pensamentos mais voltados para o misticismo. E essas pessoas, dessas sociedades intelectuais, começaram a reconhecer esse fenômeno de uma maneira diferente. Foi daí que Kardec, que também fazia parte dessas sociedades, passou a se interessar pelo acontecimento. Né? E uma coisa interessante é que durante as comunicações, né, que começaram a acontecer e aí foram se decorrendo, existia um espírito que, na época, Hippolyte conheceu. Ele se identificou como um espírito familiar, um espírito que ele conheceu de outras encarnações, e identificou que em encarnações anteriores Kardec havia sido um druida na região da Gália, e Hippolyte, o então Hippolyte, naquela época, ou Hippolyte, enfim, naquela época era Tem essa conhecido. dúvida, né, Rony? O nome francês para mim é uma coisa que ainda é uma barreira. Ele naquela época era conhecido como Allan Kardec. Então, Kardec resolveu adotar esse pseudônimo, principalmente porque a gente entende que, principalmente porque as produções que ele fazia do ponto de vista de pesquisa espiritual, ele não queria que elas tivessem influência da persona do Hippolyte, que já era um pesquisador, um pedagogo conhecido na sociedade. Destaque. Então, a ideia seria que o conteúdo tivesse o impacto por si só e não pela pessoa que estava por trás fazendo a codificação. Isso é muito interessante, né? Dele, essa coisa de você saber diferenciar, destacar as duas coisas, eu achei assim uma Sim, sensibilidade dele muito forte também, da espiritualidade também, claro, né? Que estava ali auxiliando o tempo todo. verdade. Muito bacana. E você falou da questão dele, da gente não ter registros sobre mediunidade, eu achei interessante também frisar, né? Porque ele quis também, mesmo que ele pudesse ter tido vestígios de uma mediunidade, ele não quis evidenciar isso, né? De certa forma, se a gente for parar para pensar também, poderia até tirar um pouco crédito de alguns fenômenos, de algumas comunicações. Sim, Então ele ficou ali restrito na questão da pesquisa, que já era uma característica dele, né, mesmo antes de todo esse envolvimento com a questão de mediunidade. Então isso foi, eu acho, uma sensibilidade, né, muito bacana. verdade. E trazer um pouco para a questão da codificação, né, em relação ao espiritismo, e só para voltar um pouquinho, que a gente falou dessas questões de como era essa vida, a sociedade na época de Kardec, eu acho que é sempre importante a gente relembrar um pouco essa questão histórica, para a gente ter uma ideia também de que era um homem vivendo numa sociedade tal, numa época tal, e que viveu, né, várias revoluções, era um lugar de várias revoluções, onde o povo entendia a Europa como centro, né, e aonde aconteciam as novidades tecnológicas. Então, eles entendiam a Europa como centro de tudo, como eles que eram inteligentes, como tudo ali, eles eram mais evoluídos por causa dessa alta tecnologia. Então, é só para a gente ter uma ideia de algumas coisas que depois a gente vai ver na codificação em si, né, na codificação espírita. E o que é essa codificação espírita? Foi a forma como ele, foi um método que ele encontrou para destrinchar para a gente, explicar como essas pesquisas estavam sendo feitas, né? E que mais Uhum. para frente a gente vem entender como essa doutrina, né? E ele traz para a gente a questão da pesquisa também, da ciência, do espiritismo, e depois também, com o tempo, ele vai nos aproximando da moral do Cristo também, Exatamente. com essa codificação. Então, é muito bacana, né? Então, Total. E não tem como a gente falar de Kardec sem falar da codificação espírita, né? sim, Apesar é o legado que ele trouxe para o movimento espírita. E a codificação espírita, para quem não sabe, quem está chegando agora aqui no nosso estudo, ela é um conjunto
de livros e produções literárias que constituem a base da doutrina espírita. Os primeiros livros que foram originários das primeiras comunicações e livros posteriores que foram complementares a essas comunicações, trazendo informações e resultados de estudos realizados por Kardec. Essa sequência de livros é o que a gente chama de Pentateuco, que é se alguém estiver participando de algum estudo ou em algum lugar, em algum evento espírita, essa palavra vai aparecer em algum Vai momento. aparecer É, muito, né? Pentateuco significa esses 5 livros aqui, ó. A gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A ordem de publicação desses livros, ela conta muito também sobre a história de pesquisa de Kardec. Então a gente percebe que o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, a primeira parte dele foi publicada em 1857. Então a gente diz que o Espiritismo tem 150 anos, 150 e tantos anos, porque são os aniversários da data de publicação da primeira parte do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, que a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses livros ao longo do decorrer desse estudo. Mas é interessante observar que em livros mais posteriores, a gente percebe um refinamento do processo de pesquisa de Kardec. E quanto mais a gente passa na linha do tempo, mais a gente percebe Kardec e o pesquisador espírita aparecendo. Então, em A Gênese, que é o último livro publicado por Kardec diretamente, a gente tem muitas opiniões de Kardec, muitos entendimentos de Kardec, muitas comentários de Kardec. Desde o Livro dos Espíritos, a gente tem esses comentários, esse conteúdo que vem também de Kardec, das pesquisas dele. Mas é interessante ver que a linha do tempo ela também demonstra um avanço na pesquisa que Kardec vinha conduzindo. É muito interessante, né? Que vai vendo, a gente vai observando como o espiritismo nunca foi essa coisa estagnada, sempre motivando a você aos mais conhecimentos. Mais para frente, quando a gente vê também, quando a gente for falar de outras obras também, a gente vai ver que tiveram atualizações de alguns conceitos que ele lança, né, nessas primeiras obras. Então é muito interessante como essa coisa vai se atualizando. E em relação à metodologia, né, dessa codificação, como é que Kardec, ele como pesquisador, né, como cientista, com certeza não faria de forma diferente, né, seguindo ali uma metodologia ali toda conceitual. Então, ele, na época de Kardec, ele era muito em voga assim, o positivismo, né, que tinha essa questão de observação, de coletar dados e está sempre ali ligado às ciências da natureza. Mas a gente vê que Kardec ele vai um pouco além da questão do positivismo quando ele entra mais na questão espiritual, né? Ele sai um pouco da matéria, que era o meio foco do positivismo, e ele vai e se aprofunda na questão espiritual. Então ele mantém essa questão metodológica e muito criteriosa de observar, de coletar dados, de fazer várias hipóteses. A gente lá no livro dos médiuns vê que ele faz várias hipóteses porque por que não acreditar? Algumas pessoas não vão acreditar porque isso sim acontece. Então ele vai criando várias hipóteses para revogar o que ele está dizendo. E isso é muito legal também, você começar uma metodologia dessa forma. Então ele vai por questões de dedução, ele vai testando essas várias hipóteses e vai repetindo os testes. Então o que ele fez? Essa questão do Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, como o Raoni falou, ele fez várias sessões em vários lugares do mundo, né, as mesmas perguntas, e ele observou que ele obteve as mesmas respostas, né? As respostas eram semelhantes e pessoas que não tinham contato, pessoas que não se conheciam, nunca tiveram contato, ele via que as respostas eram as mesmas e eram consistentes, né? E de diferentes espíritos, né, e de diferentes médios, não só de diferentes médios, diferentes pessoas, eram espíritos diferentes dando Sim. essas mesmas respostas. Então isso foi uma metodologia muito eficaz, que ele mostrou que realmente havia uma causa inteligente
por trás daqueles fenômenos que estavam acontecendo. Não era simplesmente o corpo que fazia algum barulho, ou o próprio médium que queria acreditar que aquilo acontecia e fazia aqueles barulhos. Então, foi um método muito eficaz, né, que validou as informações que ele colheu. Exatamente. E a gente fala sobre os médiums que participaram e também as pessoas que participaram. Kardec ele não codificou o espiritismo sozinho. Isso é importante a gente falar também. Kardec ele era um pesquisador, ele tinha uma influência intelectual e tinha uma capacidade intelectual, mas ele não trabalhou sozinho. Ele teve a ajuda de vários médiums, de outros pesquisadores e de muitas outras pessoas, inclusive a própria esposa dele, a Amélie. Eu não vou me atrever a falar o nome dela. Amélie Boudet, eu acho. Amélie Boudet, obrigado. E Eu acho. ela participou junto com Kardec dos processos, né? Assim, a gente tem registros de que ela teve uma participação ativa dentro do início da codificação e da divulgação da doutrina espírita mais para frente. E os espíritos e Kardec, eles tiveram uma relação de cooperação na construção da doutrina espírita. Então, o papel de Kardec foi compilar e editar as informações que foram trazidas por espíritos, mas ele também incluiu suas próprias observações e seus próprios conhecimentos com base no contexto histórico, social e com base nos entendimentos que ele tinha na época. E normalmente essas informações são incluídas como notas de rodapé e comentários separados dos textos. Uma pergunta uma indagação que as pessoas fazem muito para mim na rede social, pessoal que vem mandar mensagens, eles sempre perguntam como é que eu posso, né, identificar o que Kardec falou, o que os espíritos falaram e o que dentro da codificação, dentro das obras espíritas é de fato material dos espíritos. A gente tem um compilado, né? São informações que estão ali dentro que foram codificadas por Kardec. Então é meio difícil a gente separar o que é Kardec e o que é espírita. A gente tem, no caso de alguns livros, as notas de rodapé, que são comentários de fato feitos por Kardec. Essa parte está bem separadinha, a gente sabe que é o que é a resposta dos espíritos. No livro dos espíritos é um pouco mais fácil fazer isso, porque a gente sabe o que é a Sim, resposta dos espíritos e o que não. Mas a codificação como um todo, ela tem muito de Kardec, ela tem muito dos espíritos. Foi um trabalho conjunto, não foi uma coisa... Ele não foi uma máquina de escrever que só escreveu o que os espíritos mandaram. Justamente por essa questão da questão de não usar um vínculo mediúnico, né? Ele deixou bem claro a questão de pesquisa dele, né? Isso é muito legal. E só para trazer uma curiosidade para quem se de repente está assistindo o nosso estudo de hoje, e às vezes é o primeiro contato, tem um filme, né, sobre a vida de Kardec, que o Raoni estava falando dessa questão da Amélie Boudet, da mulher do Kardec, e até no filme também mostra um pouco esse protagonismo da esposa dele também, né, como que foi muito importante ali na questão da codificação também, entre outros, né, cientistas. Então, assim, como curiosidade, eu acho que vale a pena, né, procurar pelo filme, né, da vida de Allan Kardec. Verdade. E a gente agora vai, como a gente já falou da questão do Pentateuco, e a gente até citei lá atrás que tiveram outras obras também que auxiliaram, né, além do Pentateuco, e Obras Póstumas foi uma delas, né, que foi lançado depois do que Kardec partiu, né, foi lançado em 1890, né, depois da desencarnação de Kardec, e ele é incluído nessas obras básicas, né, básicas no sentido de base, né, da doutrina espírita, por conta de ter ali observações também realizadas por Kardec, anotações que ficaram para trás, que ele não teve a chance de divulgar ou de em algumas outras obras, ficaram ali para a questão, para o livro Obras Póstumas, né? Então, não foi uma obra mediúnica também, diretamente mediúnica, mas ela tinha alguns pronunciamentos, algumas comunicações também de espíritos que Kardec deixou ali no meio das suas anotações. Então é um livro também muito importante, muito Verdade. importante para a doutrina. E é legal a gente
sempre frisar essa informação de que Kardec ele continuou a sua pesquisa após as obras básicas, né, da doutrina espírita. Eu gostei desse básico de base, né, porque realmente tem coisa ali que não é nada básico. Às vezes é bem difícil da gente entender, inclusive. Não Mas, é, e eu trouxe, eu falo, é porque eu tenho costume de sempre falar isso, porque por um tempo eu escutei pessoas falando assim, mas falando base de um sentido, num tom pejorativo, né? E não é isso. A questão obras básicas não tem nada dessa questão pejorativa, né? Porque assim no português a gente tem essa coisa de uma palavra às vezes significar, né, várias coisas, né, para gente, né? Então básico de ser básico, não ser muito importante, mas não, é básico de ser base dessa, é a base ali da doutrina, né? Da onde a gente tem que tirar as informações e tá sempre atrelando com base, com obras atuais, né? Então eu verdade. acho interessante. Inclusive, falando em obras que ainda continuam sendo atuais, quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, ele também começou a publicação de uma revista, a Revista Espírita, uma publicação de origem trimestral, que ela foi originalmente programada, né, publicada em francês. Hoje ela é de responsabilidade do Comitê Espírita Internacional e ela é publicada em diversos idiomas. Esse conjunto de revistas, de obras publicadas por Kardec, começou lá por volta do ano de 1858 e até hoje ela segue sendo publicada. Na Revista Espírita a gente vê Kardec propondo, né, estudos de fontes diferentes que fornecem observações super intuitivas e super instrutivas sobre os fatos espíritas que ainda eram pouco conhecidos na época. E tem bastante coisa na Revista Espírita, a gente tem muita informação. Até hoje a revista é publicada, então até hoje ela aborda temas relevantes para a doutrina espírita. Ela também não é uma publicação diretamente, uma produção diretamente mediúnica, apesar de ter sim comunicações dos espíritos, mas ela é um compilado de conteúdos e de estudos sobre diversos assuntos. É interessante que essa revista continua sendo publicada até hoje, porque a gente vê que até hoje a gente tem novas informações e novas pesquisas sendo feitas. Então é um material bem interessante que eu super recomendo para a gente continuar pesquisando, né? Porque continua também sendo produzido até hoje. Sim, e tem situações que a gente vê no Livro dos Espíritos, e aí depois a gente vê que Kardec se retrata na Revista Espírita Uhum, de alguns acontecimentos que ele, na época, não entendeu daquela forma quando foi escrito o Livro dos Espíritos. E aí na Revista Espírita, que era uma coisa que estava sempre, ele podia estar sempre atualizando, ele se retrata e faz ali um entendimento melhor de certas coisas, né? Até pela questão da possessão, se eu não me engano, é uma coisa que ele se retrata depois. Então, a gente não tem tempo de se aprofundar em várias coisas, mas é só para o sim. pessoal, tipo, criar um pouco da curiosidade da importância da revista espírita, né? E aí a gente parte, para depois que fala da revista espírita, a gente parte para esse tema que eu considero um tema polêmico, Raoni, que o que é o kardecismo e o kardecismo. Ai, gente. Eu considero, eu considero um tema muito polêmico, porque eu acho que desde 1857 e a gente em 2024 ainda é muito normal a gente escutar pessoas Verdade. se apresentarem kardecistas, né? Qual a sua religião? Eu sou kardecista, eu sigo o kardecismo. Então, quando a Sim. gente vê essa frase, a pessoa que não entende, eu já fui essa pessoa no início de falar, eu sou kardecista, e ser interrogada. Mas você segue Kardec? Né? Então, Exato. isso vai gerando aquele ponto. Realmente, não tem. Não é o kardecismo, porque a partir do momento que eu sou kardecista, eu sigo Kardec. E foi uma coisa que ele realmente não queria, não era o propósito de Kardec ser seguido. Né? Ele codifica a doutrina para que a gente tenha o entendimento com os espíritos. Né? E a Exatamente. gente vai destrinchar um pouco isso, esse tema, né? O Raoni vai destrinchar um Exato. pouquinho essa questão. Essa questão do kardecismo, ela toca alguns pontos que é importante a gente falar.
Primeiro que o kardecismo, eu já ouvi esse termo sendo ser usado de algumas diferentes formas. Primeiro, para se diferenciar de outras religiões espiritualistas, principalmente religiões de matriz africana. Na época que eu era adolescente, né? Que eu era mais jovem, faz 84 anos atrás. E nessa época era muito comum a gente ver na comunidade espírita que eu fazia parte, na cidade, era uma cidade do interior que eu morava na época, e era muito comum a gente ver as pessoas utilizarem esse termo. Eu sou espírita, mas eu sou espírita mesa branca, sou espírita Isso. kardecista, porque eu sou diferente daquelas outras religiões Sim. que também tratam com a espiritualidade, mas que a pessoa não queria se misturar. Infelizmente, esse termo já foi utilizado, tem sido utilizado com essa finalidade também. Mas hoje o que a gente entende por kardecismo é justamente esse pensamento também de tipo, eu sigo Kardec, eu sigo o material que Kardec fez. Isso é outra vertente, outra forma que as pessoas usam esse termo kardecista. Como Bárbara estava falando, esse termo não faz sentido, porque Kardec ele não é dono da doutrina espírita, ele não possui propriedade sobre ela. Ele codificou o início dos estudos sobre a espiritualidade. Mas a doutrina espírita ela tem a existência por si só. Ela é uma doutrina que ela segue em construção, segue em evolução. E os espíritos deram o início dela com Kardec, mas ela segue em construção. Então a gente tem hoje, a gente teve no passado recente e segue tendo hoje expoentes da doutrina espírita, que são pessoas que seguem produzindo conteúdo, seguem tendo produções mediúnicas e produções de conteúdo espírita e estudos sobre a doutrina espírita. Aqui no Brasil a gente tem a figura de Chico Xavier, a gente tem a figura da Ivone Pereira, a gente tem a figura do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, de comunicadores e produtores de conteúdo que seguem produzindo conteúdo sobre a doutrina espírita e seguem expandindo o conhecimento que a gente tem dado da espiritualidade. Mas existe uma certa resistência ainda dentro desse movimento, que é aquele segundo caso que eu estava falando para vocês, das pessoas que se denominam kardecistas por quererem seguir somente Kardec. E eu vi, parece até que a espiritualidade estava montando isso, né? Eu vi ontem um comentário no TikTok, eu estava num vídeo do TikTok e a pessoa estava comentando justamente exatamente isso. Era um vídeo sobre os elementos anímicos. A gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Mas eram os elementos anímicos presentes na comunicação de Chico Xavier. E aí a pessoa comentou que, tipo assim, espiritismo é o que tá na codificação, o resto é ficção. Aí eu, gente, Bem lógico. 2024, para quem tá É. ouvindo esse vídeo no futuro, isso aqui aconteceu em 2024. E é isso, ainda existe uma resistência do movimento espírita às obras que não são kardecianas, por assim dizer. Sim, e é muito complicado, né? E agora, então, e que a gente vai entrar nessa questão de como estudar o espiritismo em 2024, eu acho que está bem atrelado a essa questão, que a gente pega essa questão do Pentateuco, do básico, e fica ali cravado e esquece que foi escrito numa época que ele vivia numa sociedade totalmente diferente, era um contexto histórico totalmente diferente. Então a gente vai ver coisas e vai ler agora, vai ver coisas daquela época, que quando a gente pegar para ler agora, você vai pensar assim, ai, que pensamento antiquado, que pensamento antigo. Claro, foi escrito em 1800 e pouco. E a gente está em 2024. Como a gente falou Verdade. no início, né, Romy? A gente não pode esquecer do contexto histórico que ele vivia. Tem uma questão, antes da gente entrar nessa questão de como estudar, mas já entrando na questão, tem uma questão que também é bem polêmica, que eu vejo várias pessoas que não se aprofundam na doutrina e pegam uma frase solta e vem com essa questão de Kardec ser racista. Eu acho que é um ponto muito crítico, a gente não vai se aprofundar, porque com certeza em outros estudos a gente vai falar sobre questões assim de maneira mais profunda. Só que a gente não pode esquecer do contexto histórico que era uma pessoa, Kardec era um pesquisador, um homem na França, na Europa, onde o seu contexto histórico era de se imaginar que os europeus estavam à frente de outras sociedades e eles Exato. tinham um entendimento de outras sociedades como inferiores.
mas isso era uma questão social daquelas pessoas, não por preconceito. Era o que se acreditava, porque eles não conheciam essa outra história, esses outros continentes. Não conheciam, né? Então, era o que eles entendiam como ali. Então, tem certas falas que a gente vai ver que condiz com um certo contexto histórico. Então, a gente tem que ter todo cuidado nessa questão de estudar o espiritismo agora, em 2024, que é o ano que a gente está. A gente entender os contextos históricos e tomar cuidado com frases ao pé da letra, como a gente fala, de você pegar uma frase e querer manter aquilo como uma verdade absoluta, sem contar com a mudança tecnológica que a gente viveu, a mudança de paradigmas, uma série de coisas, né? Falando em relação a temas polêmicos, né? Como divórcio, sexualidade. Então, a gente tem que estudar o espiritismo em 2024, com os fatos, com os conhecimentos, com o contexto histórico que a gente tem agora. Exatamente. Isso é um desafio muito grande, né? Porque, principalmente com as redes sociais, com o conteúdo de redes sociais que a gente tem hoje, a gente sabe que algoritmos de rede social são feitos para gerar engajamento, são feitos para gerar atenção, para que você passe tempo e interaja dentro da rede social. Esse é o trabalho deles. Então, conteúdo sensacionalista, conteúdo que traz informação pela metade, conteúdo que não tem o critério de querer trazer informação com referência, com material para estudos futuros. Isso é de tuia, a gente vê muito isso nas redes sociais. E é o que você estava falando, Bárbara, é aquela coisa de você pegar um trecho isolado, um corte isolado de um podcast ou um trecho isolado de uma palestra e você cai matando em cima porque sem um pingo de contexto social, cultural, histórico. Você faz um recorte em cima desse recorte. As pessoas criam sensacionalismo. De fato, é muito delicada essa questão de como a sociedade europeia da época, as sociedades intelectuais francesas viam outras pessoas fora da, da, da sociedade europeia. Da Mas é bolha muito da deles. bolha, exatamente. Mas é muito importante que a gente mantenha essa construção de uma mentalidade crítica e mantenhamos esse senso crítico no entendimento desses materiais espíritas. E a gente tem que saber que ninguém está livre de cometer equívocos. Kardec cometeu os equívocos dele. Eu arrisco a dizer que os espíritos que se comunicavam também falaram a linguagem da época. A gente entende que as comunicações mediúnicas elas acontecem por similaridade de emanações. Então, os espíritos estavam falando a linguagem que se falava naquela época, os termos que se utilizavam naquela época. Da forma como o espiritismo foi codificado, com tudo que a gente hoje entende que foi diferente, que foi entre aspas polêmico, ainda teve queima de livro da Sim. codificação em praça pública, porque era uma coisa do demônio, era uma coisa do mal. Imagina se a espiritualidade tentasse trazer uma informação ainda mais disruptiva. Ia ser um negócio que a gente não ia estar estudando hoje, né? Que a gente não teria chegado na metade da codificação. Não, com certeza. E assim como lá antes, né, antes de Jesus, era passado de uma forma a questão moral, a questão de Deus, com Jesus, Jesus já veio para passar de uma outra forma, de uma forma mais amorosa, já trouxe um Deus mais justo e amoroso para a gente. Isso vai seguindo o avanço da sociedade, né? O avanço moral e tecnológico também da sociedade. E assim continua acontecendo. A gente vai tendo as informações mediante o nosso avanço e como a gente consegue compreender. Então, Exatamente. naquela época, várias coisas não podiam ser ainda compreendido como que aconteciam. Então, tinham entendimentos sobre gênero, sobre, como eu falei, questão de divórcio, sobre coisas que a gente vê, às vezes, que está assim, no boom agora atualmente, sendo falado diretamente, sendo explicado diretamente, e a gente ainda vê uma grande parte da população
ainda resistente contra temas assim. Uhum. E não só de outras religiões, tá, gente? Espíritas mesmo, Com né? O que certeza. é muito assim, controverso ao espiritismo é a gente ainda ver espíritas se negarem a abrir a mente para falar de certos assuntos que a gente vê. Então, que tratar esses assuntos como polêmicas, né? Que a gente está falando assim, esse assunto é polêmico, mas assim, não era para ser no ambiente espírita um assunto polêmico, era para ser de forma natural, porque à Uhum. medida que a gente vai evoluindo e a gente vai entendendo a ciência, Kardec mesmo falou para a gente que era para a gente sempre seguir a ciência, né? Porque é a forma como ele trouxe o espiritismo para a gente, né? Como Exato. pesquisa, como ciência. Então, para a gente continuar seguindo. E à medida como a ciência vem mostrando as coisas para a gente, as possibilidades, os conhecimentos psicológicos, então, é muito complicado a gente entender certos temas ainda como polêmicos, né? E como eu Exato. estava falando, até a questão, ele fala aqui da questão da teoria da raça adâmica e do impacto na codificação, foi como eu falei no início, da questão da sociedade europeia se achar no centro de tudo. E que eles eram os escolhidos, né, os mais inteligentes, os superiores, e que os outros continentes simplesmente não, eles nem tinham conhecimento do que acontecia lá. Então Uhum. a gente tem sempre que levar esse contexto histórico para o que a gente lia lá em 1800 e pouco, né, Verdade. 1857 em diante. E uma coisa que você falou que foi muito legal foi essa questão o avanço da ciência. Em diversos momentos, e tem isso dentro das falas de Kardec, que a gente deve seguir a ciência. A gente deve seguir a ciência em, em algum. Acho que a frase específica é assim: em algum momento, em algum ponto da doutrina espírita, a ciência avançada, a doutrina espírita, naquele ponto, deixa-se o espiritismo e segue-se a ciência. Então, Sim, a- até um tempo atrás, eu achava que isso não tinha acontecido ainda, mas, por exemplo, esse caso da teoria da raça adâmica é um desses casos. Em alguns isso. pontos da codificação é utilizado esse conceito de que a civilização europeia é mais civilizada, ela é superior às outras civilizações. Isso é uma coisa que hoje a gente sabe que não é. A gente sabe que não existe essa diferenciação evolutiva, vamos dizer assim, das civilizações humanas. Isso já é um ponto que a gente avançou do Já avançou. conhecimento que se tinha naquela época. E isso serve para que a gente veja que Kardec e a codificação, mas principalmente Kardec, ele é um produto do seu tempo, é uma produção. A codificação é uma produção intelectual construída naquela época também. E Kardec ele foi uma figura de bastante importância para a doutrina espírita, porque ele foi o codificador, né? Deu início ao processo. Mas ele não era como todos nós, ele não era alheio às falhas humanas. Então a gente tem que estudar Kardec, estudar a vida e a história dele, traz esse conhecimento para a gente, esse compreendimento sobre a natureza de muitas informações dentro do Espiritismo. E como gente, é tudo. A gente tem que sempre ter o nosso senso crítico afiado, nossa capacidade de estudo e de entendimento próprio. Conhecimento espírita não é verdade absoluta. Se você lê em um livro espírita alguma coisa que você não entende direito, ou que você percebe que aquilo não faz sentido, então não tenha medo de cruzar referências com conhecimentos atuais que a gente tem da ciência ou com outros conhecimentos de outras obras espíritas que você conhece mais e que tenham mais credibilidade para você. Porque é isso que é estudar espiritismo. A gente está começando esse projeto maravilhoso que é o Caravana Show e aqui a gente está estudando o espiritismo junto com vocês. Então é um processo constante. Participar desse estudo não é só assistir os vídeos. Estudar o Espiritismo não é só assistir palestra. É procurar conteúdo e procurar conhecimento e seguir estudando. Seguir estudando. E vamos Isso aí. então seguir estudando. Não, e é muito importante essa questão do seguir, que é um chamamento que o Espiritismo faz o tempo todo, que é da gente continuar se atualizando, e não tem essa coisa de estagnação, de você parar, e ele mesmo fala que várias coisas ficariam para a posteridade,
Ficaria para a gente descobrir, para a gente entender, Exato. porque ele não desvendou assim, entre aspas, né? Ele não desvendou e não explicou tudo. Não teve a chance, justamente por essa questão da gente e também ainda não ter essa preparação de entender tudo que era para ser entendido. Então, tem várias coisas que ainda serão descobertas e a gente tem que estar aí apto e preparado, né, para isso, estar sempre se atualizando, renovando os conhecimentos. E foi o que o Raoni falou, que a gente vem aqui no sentido de ter uma troca, né, de estar aqui conversando, trazendo esse estudo para a galera, mas também ter esse retorno da galera, do pessoal, e comentando e falando o que pensa sobre, dando opiniões também. E eu acho muito importante essa troca, né? Porque é a tentativa, é o que é a proposta que o Caravana Show traz aqui para o pessoal. Então é muito gratificante estar fazendo parte desse projeto. É muito legal mesmo. E que a gente siga aí estudando, que está só começando, né, o Caravana Show. E a gente tem muito aí Verdade. estudo aí pela frente, né, E que Raoni? assim seja. Assim seja. Então a gente vai partir também mais para o nosso encerramento, né, Raoni? Eu acho que a gente tentou trazer um pouco de Kardec para as pessoas. Quem já tinha um conhecimento mais profundo, acho que é sempre bom a gente estar relembrando, né, as coisas, e às vezes, com certeza, pessoas que ainda não sabiam determinadas coisas, eu espero que esse estudo possa servir para que busque, né, com mais profundidade, né, saber sobre as vivências de Kardec, que a gente trouxe aqui o ser humano, Kardec. Acho que, além de tudo, a gente trouxe o ser humano e a Sim. importância da gente conhecer esse ser humano com todo o contexto histórico que viveu e a forma como ele codificou e ele destrinchou essas pesquisas para a gente. Eu sempre costumo ficar admirada quando eu leio os livros, assim, Raoni, estou em algum estudo, e você vê como o livro dos Espíritos é uma parte de cada um dos Pentateucos, como ele foi fazendo cada um dos livros, e depois ele ainda vai traz a moral do Cristo para a gente dentro daquilo ali, como é que ele escolheu as passagens bíblicas para trazer para a gente com mais detalhe a moral do Cristo. Então, foi um homem, tipo, à frente, né, da época que viveu, com certeza, e teve todo esse cuidado, né, para trazer esses conhecimentos para a gente. Então é isso. Verdade. Muito obrigada aí pela atenção, pela vibração de todo mundo. Valeu, Sim. Raoni, pela parceria. Vai eu também, Bárbara. Então, pessoal, só pra gente finalizar, gostaria de convidar quem se sentir confortável a fechar os olhos para que a gente sintonize com a espiritualidade e possamos acompanhar a Bárbara nessa prece final. Senhor Jesus, Deus Pai de infinito amor e bondade, amigos espirituais que estão firmes nesse projeto da Caravana Show, aqueles que estão sempre envolvidos com o estudo da doutrina espírita, com essa mensagem tão maravilhosa que nos guia, nos apresenta um caminho de compreensão, de justiça divina. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de fazer esse estudo, de estar com tantas vibrações em nossos corações e poder emanar para todos que estão ouvindo e receber também essas vibrações, que possa ser, espero que todos tenham gostado, que tenha sido um estudo de claro e que tenha transferido amor e sentimentos positivos para cada um daqueles que estão ouvindo, assim como transmitiu tanto amor e carinho para os nossos corações. E que a gente consiga estar aí firme e forte junto nesse projeto do Caravana Show, que os próximos estudos possam ser ainda mais elucidativos e que possamos seguir juntos estudando. Obrigada, Senhor, por tudo. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima e vamos embora seguir estudando. Isso aí, gente. Um beijo. Obrigadão. Valeu, Raoni. Um Tchau, beijo, tchau. Caravana Show. Obrigado, Bárbara.